Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, desta vez falando sobre construção de gráficos de funções. Espero que gostem, entendam e vamos à aula. Pronto, eu vou virar a câmera, tá? Vamos só lembrar o que é plano cartesiano, tá? Então, plano cartesiano é um sistema de eixos, que na verdade é reta, a gente chama eixo, mas é reta, que são perpendiculares entre si. O que quer dizer? Que danado quer dizer perpendiculares entre si? Quer dizer que entre essas duas retas aqui, elas formam ângulos de 90 graus. Então, aqui é um ângulo de 90 graus, aqui outro ângulo de 90 graus, outro ângulo e outro ângulo de 90 graus. Então, são ângulos de 90 graus. Acho que a maioria de vocês já viu esse sistema de eixos, né? Então, aqui a gente costuma dizer que é o eixo X, a reta, né? Eixo X, e aqui o Y. Essas regiões, ó, cada região dessa daqui, tá vendo? Eu pego a parte do eixo Y com a parte do eixo X. Essa região aqui, ó, é chamada de quadrante. Então, aqui nós temos 4 quadrantes. Começando a contar deste aqui, ó. Esse é o primeiro quadrante. Então, vai contar no sentido anti-horário, que é contrário ao movimento dos ponteiros do relógio. O relógio se movimenta nesse sentido, ó, os ponteiros. Contrário é esse movimento que chama-se anti-horário. Tá? Então, esse aqui é o horário. Cada região dessa é chamada de quadrante. Então, aqui é um primeiro quadrante. QD, tá? De quadrante. Só para abreviar quadrante, para não estar escrevendo a palavra quadrante o tempo todo. Então, primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante. Terceiro quadrante. E quarto quadrante. Tá? Então, esses são os quadrantes. Certo? Okay? Então, cada ponto nesse sistema, para vocês terem uma ideia, para cada ponto nesse sistema, se você tiver um ponto aqui, ó, no primeiro quadrante, então eu tenho um ponto aqui. Esse ponto, na verdade, agora vai ser um sistema de coordenadas. Eu vou ter, ó, uma coordenada que marca ele no eixo X, ó. Vamos dizer assim, um X desse ponto. Se eu chamar esse ponto de P, ó, aqui vai ser um X do ponto P, tá? E vou ter uma coordenada que vai marcar ele no eixo Y, que vai ser o Y desse ponto P. Então, um ponto agora vai ser como se fosse, na verdade, um sistema de localização. Ele vou ter um valor que localiza ele no eixo X e vou ter um valor que localiza ele no eixo Y. E ele, a gente costuma representar assim, ó, P, aqui vai ser o X desse ponto e o Y desse ponto. É uma coisa chamada par ordenado. Vou colocar aqui em cima só para a gente... Par ordenado. Geralmente, o próprio nome já diz, é um par de coordenadas. Que nesse sistema aqui vão ser, geralmente, x e y. Então, um par de coordenadas. O primeiro valor aqui é sempre o valor de x, que é o valor que está marcando aquele ponto no eixo x. E o y é o segundo valor, que é o valor que está marcando o ponto no eixo y. Então, x e y. Lembre-se sempre. Primeiro valor é o x, segundo valor é o y. Ele é chamado de par ordenado. Por quê? Vem de ordem. Se você mudar a ordem aqui, o ponto já muda. Por exemplo, você tem um par 2 e 3. O x é 2, o y é 3. Se você mudar a ordem, já passa a ser outro ponto. Agora o x é 3 e o y aqui é 2. A gente vai entender melhor isso aqui quando eu estiver marcando aqui, tá bom? Ok? Então, qualquer ponto que eu colocar aqui vai ter um valor que está marcando ele, ou localizando ele no eixo x, e um valor que está localizando ele no eixo y. E aí, nesse sistema de eixos, ó, no meio, onde se cruzam os dois eixos, é o zero. Né? Então, vou considerar só uma reta para a gente entender melhor, tá certo? A reta x. Então, aqui, onde os dois eixos estão se cruzando, o x é zero. Zero, tá? Então, aqui é zero. E aí, eu vou contar, para a direita são os valores positivos, para a esquerda são os valores negativos. A gente já viu isso em conjuntos numéricos, né? Então, o eixo x, direita, valores positivos, esquerda, valores negativos. E no meio é o zero. E aí eu vou ter infinitos valores, tá certo? Não só valores inteiros, não só 1, 2, 3, 4, ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Eu vou ter também valores como menos raiz de 2, menos 7 sobre 5, enfim, menos 0,6666. Todos esses valores vão estar aqui.
Ou seja, vão ter infinitos valores nessa reta. Da mesma forma é no eixo Y. No meio é o zero, aí do zero para cima valores positivos, do zero para baixo valores negativos. Certo? Da mesma forma que funciona o x, funciona o y. Então aqui, ó, nesse meio aqui seria o ponto onde o x é zero e o y é zero, no meio aqui. Certo? Seria o ponto onde o x é zero e o y é zero, que é chamado de origem. Origem do sistema de eixos cartesiano. Certo, gente? Então aqui, ó, se eu pegar no primeiro quadrante, se eu pegar todo o par ordenado que tiver no primeiro quadrante, ó, se você olhar o x aqui é positivo. Então o x, ó, qualquer valor de x que tiver no primeiro quadrante é positivo. E o y? Aqui, ó, então é positivo também, ou seja, qualquer par ordenado que tiver aqui, ó, no primeiro quadrante, o x vai ser positivo e o y também vai ser positivo. Exemplo, esses dois, ó. O x é positivo, o y é positivo. Aqui também, ó. Então quer dizer que esses dois pontos estão aqui dentro, ó, no primeiro quadrante. Tá? Se eu for para o segundo quadrante, ó, lembre-se que o primeiro valor sempre é o do x. O x é o que no segundo quadrante? Positivo ou negativo? Negativo. Certo? E o y, ó, positivo. Então, no segundo quadrante, ó, cada ponto que tiver aqui vai ter o x negativo e o y positivo. Por exemplo, menos 2 e 3. É um ponto que está no segundo quadrante. Por quê? Porque o x é negativo e o y é positivo. A gente vai ver depois também marcando aqui, tá bom? Se eu for para o terceiro quadrante, ó, o x aqui é o quê? Negativo. E o y? Negativo também. Então, qualquer ponto que tiver no terceiro quadrante, o x vai ser negativo, o y também negativo. Por exemplo, menos 1, menos 1, menos 2 e menos 3, tá? Menos 4, menos 1, certo? Se eu for para o quarto quadrante, ó, o x é o quê? Positivo. E o y? Negativo. Então, no quarto quadrante, qualquer ponto que tiver aqui, o x dele vai ser positivo e o y vai ser negativo. Exemplo, 4 e menos 3. Certo? O x é positivo, o y é negativo. Eu estou pegando só valores inteiros, tá? Mas aqui podem ser decimais, podem ser fração, pode ser raiz, que não é exata, tá? Pode ser qualquer valor. Tá bom? Eu estou pegando os inteiros porque fica mais fácil da gente entender, de visualizar aqui. Se o ponto estiver sobre o eixo, ó, digamos que o ponto esteja aqui, sobre um eixo, sobre o eixo x. Então, sempre que ele estiver num eixo, em cima de um eixo, é considerado como se ele não estivesse em nenhum dos quadrantes, tá? Se ele está sobre o eixo, não faz parte de nenhum quadrante. Por quê? Se ele estiver no eixo x aqui, ó, eu vou colocar o ponto aqui só para a gente ter uma ideia. Se colocar aqui, ó, no eixo x, ele está no meio entre, ó, o primeiro quadrante e o quarto quadrante. Então, como é que eu vou dizer que ele está no primeiro quadrante se ele pode estar também no quarto? Então, a gente considera como se ele não tivesse em nenhum quadrante. E o que acontece quando um ponto está sobre um eixo? Uma das coordenadas dele aqui é zero. Uma delas é zero. Então, se tiver sobre o x, a outra coordenada é que é zero. Então, se eu tiver sobre o x, aqui ele vai ter um x, que pode ser qualquer valor, e o y é zero. Então, está sobre o x, o y é zero. Está sobre o y, o x é zero. Então, se ele tiver aqui, ó, o x dele já é zero. E o y pode ser qualquer valor. Então, em qualquer ponto, em qualquer lugar que ele estiver aqui, ó, no eixo y, o x dele vai ser zero. Então, já sabe, está sobre o eixo y, o x é zero. E o y vai depender do lugar onde ele estiver. Qualquer ponto que ele estiver aqui, ó, no eixo x, o y dele vai ser zero. Só lembrar, está sobre o eixo x, o y é zero. É sempre o outro. Está no x, o y é zero. Está no y, o x é zero. Então, em qualquer ponto aqui, no eixo x, o y é zero e o valor de x vai depender do lugar onde ele está. Certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado, entendido e até a próxima.